Fui diagnosticada com alguma doença que me assusta muito. O que fazer agora? Eu sou Ellen Lisboa, apaixonada por ajudar mulheres de rotina intensa a transformarem toda e qualquer exaustão em sua melhor versão. E nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 2 simples passos do que fazer, do que priorizar quando você se vê visitada por uma mensagem do universo que é tempo de cuidar de você. Então, já curte aqui agora esse vídeo, já ativa as notificações para você sempre às terças e quintas, 12h07, ser lembrada de que estamos aqui e tem vídeo novo para você. E já compartilha esse papo de alma com pelo menos 3 lindezas. Vamos juntas formar essa tríade de cooperação, de sororidade, para realmente expandirmos um feminino cada vez mais adulto, independente e saudável. Bora juntas nessa? Bom, é claro que quando somos visitadas inesperadamente por qualquer diagnóstico mais assustador, nós precisamos de um tempo inclusive de recepção, um tempo inclusive de decantação, um tempo inclusive de meditação em quem somos nós, na verdade, na essência. Será que somos o diagnóstico? O que será que nos define? Será que é o que nos acontece? Ou quem nós nos sustentamos e somos independentes? Então, o passo 1, quando você recebe uma notícia assustadora que eu quero aqui deixar para você, é de você reconectar com a fonte. Relembrar-se de quem é você, quais são seus princípios, quais são seus valores, o que de verdade te define. Sim, naturalmente, quando a gente está passando por vales, por momentos dolorosos, por situações difíceis, a gente fica ainda mais tentada e desafiada a ativar essa memória. Então eu te convido a, diante de um susto, seja ele um diagnóstico físico ou inclusive qualquer outro trauma, você dedicar algum tempo para relacionar, preferencialmente escrever, próprio punho, se possível com lápis, com realmente carbono, com grafite. Tudo que aconteceu de mais importante e mais valioso em cada etapa de 7 anos da sua vida. As pessoas gostam de me acessar no direct, pelo menos umas 2 vezes na semana eu recebo comentários no direct de lindezas me perguntando como é que eu sei, Ellen, o meu propósito, como é que eu sei o que eu nasci para ser. Ellen, você fala tanto no sagrado direito de ser quem eu nasci para ser, nas necessidades humanas universais e não julgáveis. Como é que eu olho para isso? Como eu começo a acolher isso, abraçar isso? Me parece tão longe, tão complexo. E o exercício simples que eu trago a essas lindezas que me perguntam é: inventarie. Em outras palavras, relacione. Faça realmente uma escrita contínua de pelo menos uma coisa que você mais se orgulha, que foi mais importante para você e uma coisa que mais te doeu a cada 7 anos. Então, de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49, 49 a 56 e assim sucessivamente. Você vai dividir tua vida nesses ciclos, nesses estágios. Você vai escrever pelo menos uma coisa mais importante que mais te impactou e uma coisa que mais te doeu. Esse inventário, essa coletânea, essa atenção, ela vai te ajudar a observar repetições, recorrências. O que será que mais se repete? Será que são histórias de traição, de substituição? Será que são histórias de humilhação? Será que são histórias de manipulação? Será que são histórias de abandono? Será que são histórias de rejeição? Por outra via, eu sempre digo que é da dor que nasce o dom, que realmente é por uma estratégia de sobrevivência e adaptação naquela dor que a gente ativa realmente genialidades. Se você ali reconheceu de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21 e assim sucessivamente uma principal dor, ali com certeza de maneira complementar há um maior dom. Então, por exemplo, em se tratando da repetição da traição, em se tratando da repetição da substituibilidade, de não ser boa o bastante, de ser desvalorizada, normalmente advém uma genialidade daí de performance, de agilidade, de realmente capacidade de execução, de realização, de performance. Então, qual foi a grande conquista? Qual foi a grande mudança construída? Uma outra genialidade reconhecida a partir da dor é que se você se sentiu muito humilhado em alguma fase, potentemente, você desenvolveu a título de estratégia de sobrevivência e adaptação uma capacidade de prevenir danos,
anos de controlar, de organizar, de auditar. Então, qual foi a grande prevenção de dano? Qual foi a grande organização? Qual foi a grande programação, planejamento que mais te orgulhou em algum desses ciclos de 7 anos? Assim como se você vivenciou em algum desses ciclos pico de abandono, desse abandono vem uma força, uma genialidade, um dom de você se conectar, se importar, sentir, se colocar num lugar, empatizar, solidarizar, de você ativar sua bondade, sua generosidade. Então, qual foi a grande conexão, o grande sentir que mais importou em algum desses ciclos de 7 anos? Assim como se você vivenciou uma grande rejeição, em algum nível você desenvolve a partir disso, por estratégia de adaptação e sobrevivência, uma genialidade de criatividade, de pensar, de idealizar, de criar. Então, qual foi a grande criação sua que mais te orgulhou em algum desses ciclos? Se você viveu em alguma etapa uma grande ferida de injustiça, de mentira, de manipulação, com toda certeza, você conseguiu, a partir da adaptação e sobrevivência disso, desenvolver uma grande capacidade argumentativa, de venda, de arbitragem, de negociação. Então, qual foi a grande negociação da qual você mais se orgulhou, que mais te representou, que mais te evoluiu? Por último, se você passou por alguma grande, a gente falou de traição, a gente falou de humilhação, a gente falou de manipulação, a gente falou de abandono, a gente falou de rejeição, a gente falou das 5. Por último, se você relaciona todos, a principal dor, o maior dom de cada 7 anos, você começa a pôr atenção na repetição. Eu tenho dito que nada é neutro nunca, o que se repete te convida a uma aprendizagem única, singular, tua. Então, passo 1, quando você está passando por uma grande dor, medo, assombro, algum diagnóstico, inventarie sua vida. Reconheça repetições. Lembre-se de quem você é. Porque sim, você não é, na sua essência não. Você não é o que acontece a você, você não é o diagnóstico, você não é o corpo físico, você não é nem mesmo as emoções, o que você sente, o medo, a alegria, você não é seus pensamentos que variam o tempo todo, você não é nem mesmo a mente. A mente, de maneira definitiva, é um instrumento sutil da alma. A mente é um instrumento sutil da alma. Então você não é a mente, você dirige a mente. Assim como quem manufatura, quem produz um computador não é o computador. Quem produz um móvel não é um móvel. Você não é a mente. Você, lindeza, é um ser espiritual, de inteligência divina, amor divino, poder divino, presença divina. Você é filha de Deus, una com Deus. Um com Deus, um com o todo. E independente de qualquer diagnóstico, você pode vibrar, sentir, conectar o quanto você é saudável, centrada, está em segurança, em unidade com o todo. E eu não estou dizendo que é simples, eu não estou dizendo que é fácil. Eu mesma passei e passo grandes desafios a isso todos os dias, e é essa razão porque faz diferença seguir bons canais, tá ali atenta a bons materiais, saudáveis ambiências, boas companhias, com muita vigília, muito cuidado do lugar das pessoas com quem a gente compartilha, dedica vida. Então, passo 1, lembre-se de quem você é e, para isso, faça um inventário. Se preciso, todos os dias, relembre-se através da escrita quem é você. Eu não sou, escreve mesmo, eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos, eu não sou nem mesmo a mente. Eu sou um ser espiritual de inteligência divina, amor divino, poder divino e presença divina. Sou una com Deus, sou una com tudo. Escreve ali 4 vezes, todos os dias, como um exercício de reforço, de lembrança quem é você. Passo 1, quem é você? Sua identidade. Passo 2 é, decida o que priorizar a partir de agora. A partir da dor, a partir da preocupação, a partir do medo, da fúria, da raiva, da irritação, a partir da ansiedade, a partir da preocupação, o que você escolhe? Passo 2, exerça conscientemente a sua escolha. Potentemente, o que te leva a um trauma, a uma dor, a um diagnóstico, são escolhas repetitivas e inconscientes. Escolhas absolutamente não pensadas, não desejadas na melhor das intenções. Quantas de nós repetindo histórias em lealdades invisíveis? Quantas de nós vivendo os mesmos destinos das nossas avós, já agora, em 2023, quando esse vídeo é gravado? Quantas de nós, apesar de livres, apesar de potencialmente com recursos para histórias completamente diferentes, temos vivido de maneira muito parecida, pelo menos do ponto de vista emocional,
das mesmas preocupações, inseguranças, ansiedades, medos. Então decida, lindeza. Passo 2, a partir de uma dor, de um diagnóstico, o que eu decido priorizar a partir de agora? Qual o ajuste fino? Sem pressa, sem pausa, sem perfeição e com seu sagrado descanso. Qual é seu ajuste fino? Quando eu fui diagnosticada com tumor filoides lá em 2009, eu decidi que nunca mais eu iria trabalhar com negócios, com pessoas que não estivessem 100% harmonizadas com o que é prioritário para mim. Foi dessa dor, foi desse trauma e desse medo que eu decidi trabalhar com tudo aquilo que favorecesse a harmonização humana de mulheres e que não incrementasse e aumentasse o estresse. Foi do pico do meu estresse que eu decidi ser um instrumento de alívio de estresse. Foi do pico da minha dor que eu decidi ser um instrumento de suavização da dor para os outros. Foi do pico da minha ansiedade que eu resolvi ser um instrumento de pacificação de ansiedades. Então, qual é a sua decisão? Decida ficar mais na dor ou mais no dom da preocupação que te visita agora. Quem você decide se tornar a partir disso? Na etapa 1, quando eu te convido a lembrar de quem você é, eu estou falando da sua essência, daquilo que não muda apesar do tempo, dos seus valores, dos seus princípios, da sua identidade verdadeira. No passo 2, eu estou te convidando a escolhas daquilo que é mutável, daquilo que você tem controle. Eu sempre digo que nós temos 3/3 de responsabilidade. A Deus o que é de Deus, a nós o que é nosso, ao outro que é do outro. Eu sempre lembro vocês que assim, lá na boda de Canaã, bíblica, Deus poderia ter provido o vinho diretamente, sem que ninguém precisasse encher a talha d'água. Mas existe uma cota responsabilidade que é de contribuição humana, que é sua, que é minha. Então eu sempre convido as lindezas, encha a sua talha d'água. Faz a sua parte, a sua cota parte, o seu 1/3. Qual é a sua talha d'água? Qual é a sua decisão? Qual é a sua transformação da dimensão mutável, transformável, melhorável, que depende exclusivamente de você? Tem infinitas dinâmicas que a gente não controla, que a gente no máximo influencia. Sabemos bem disso, a vida vai muito além dos nossos controles. Mas quando você é visitada por um diagnóstico duro, assombroso, qual é a sua escolha? Daquilo que você pode mudar, daquilo que depende de você, que não te define como identidade, mas que te aperfeiçoa como temperamento, como caráter, que melhora os seus ambientes, as suas relações, o que está ao seu alcance, o que é gentil, o que você pode fazer. Esse é o segundo e último passo crucial diante de qualquer diagnóstico, sendo ele mais suave, mais leve ou mais profundo. E a minha pergunta é, lindeza, o que você quer? Quando eu fui visitada pelo tumor filoides, eu assumi para mim o que eu mais temia, que é que eu queria trabalhar com algo completamente diferente do que eu vinha trabalhando. Ali, como advogada, que tinha se formado e passado na OAB antes mesmo da formatura, que tinha todo um sonho coletivo, familiar compartilhado para algum grande concurso público, como uma pessoa muito estudiosa, como realmente um exemplo de boa filha, de boa aluna. Eu tinha vivido muito mais o script que me tinha sido escrito do que eu própria tinha escrito. Eu estava muito mais vivida do que vivendo, pensada do que pensando. Foi o diagnóstico que me deu um ponto de virada e que me convidou a então decidir a partir de então, Ellen, o que você quer? Você quer o que você está vivendo? Você quer mais diagnósticos? Você quer mais tumores? Ou você quer algo completamente novo? E aí, nessa ocasião, eu ainda estava iniciando ali a minha jornada de processo terapêutico. A minha terapeuta, felizmente, de uma maneira muito sábia, me fez uma pergunta. Ellen, do que você tem medo? E eu disse que eu tinha medo de não dar conta da transformação, da mudança, de ser quem eu nasci para ser, de bancar isso. E ela me lembrou de algo que eu quero te lembrar agora, que foi muito importante para mim nessa ocasião, que é que a mesma força, capacidade que eu desenvolvia de me submeter e de suportar, era a força para transformar. Freud já dizia, né? Quando a sua vontade de viver e de mudar for maior do que o medo de fazê-lo, a mudança será inevitável. O desejo real será manifestado. E esse vídeo é para ativar essa possibilidade em você. Então, se fez sentido para você, já curte esse vídeo, já ativa notificações aqui para receber sempre nossos próximos vídeos, já compartilha essa aula com pelo menos 3 lindezas.
e volta aqui pra gente estar juntinhas todas as terças e quintas às 12h07 de Brasília. Fiquem com Deus e beijos profundos na alma.